para compor a mesa redonda internacional, produção de conhecimento em língua de sinais, conhecendo projetos exitosos na rede ibero-americana, convidamos a mediadora Senhora Vanessa Miro, Brasil, e os palestrantes Senhor Marcelo Gustavo Quiroga Soria Galvarro, Bolívia, e o Senhor Álvaro Valentim Jiménez Ângulo, México. Como vocês podem ver, esse é meu sinal. Meu nome é Marcelo. Eu sou o responsável pelo ensino de Libras. Eu vou explicar um pouquinho acerca do meu trabalho agora. Eu sou de uma importante federação na Bolívia, uma federação de surdos. Também eu tenho outras atribuições no que tange ao ensino da Libras, do trabalho, juntamente com surdos. Eu faço uma pesquisa na área de língua de sinais e uma pesquisa na atuação com surdos. Essa federação também tem suas atribuições e ramificações políticas. Bem, eu moro na Bolívia mesmo, eu amo aquele lugar. O sinal é esse, Bolívia. Eu vim aqui hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite aqui do Brasil para estar presente no COINES. 160 anos de existência, eu estou muito feliz de estar presente. Vejo muitos surdos, muitos ouvintes. É importante que nós consigamos progredir, continuar progredindo para a evolução do Brasil. Eu gostaria de explicar um pouco, de forma resumida, sobre a história da comunidade surda na Bolívia. No passado, quando eu vim aqui, eu só sabia a língua de sinais americana. Eu fazia o uso da língua de sinais americana para ensinar. Mas os surdos da Bolívia, eles não tinham acesso. Eles tinham um idioma próprio, eles tinham cultura deles. Os americanos vinham, faziam uso da língua de sinais americana para alterar essa cultura, esse protagonismo do cidadão surdo boliviano. Vocês podem ver na foto, aquela mulher de azul, ela é ouvinte. Ela é professora. Cada membro desse grupo tem uma importância para a comunidade. Tem indígenas que estavam presentes. Tem pessoas que eram da própria comunidade da Bolívia. Elas trabalharam durante 19 anos. Mas nesse grupo que vocês veem na foto, foram 8 anos de trabalhos entre surdos. Antes nós éramos dependentes, mas nós conseguimos caminhar com os nossos próprios passos e levar a Bolívia, a comunidade surda da Bolívia, para um caminho melhor. Nós fizemos pesquisa para a produção de material. Os ouvintes e os surdos se reuniram para que pudessem fazer uma pesquisa real acerca da comunidade surda, acerca dos sinais da Bolívia, regionalismo, contextualizar esses sinais. Foi um trabalho demorado. O primeiro presidente da Federação de Surdo foi em 1973.
Nós demos o primeiro material, nós conseguimos produzir esse primeiro material. Hoje, tem pouco tempo que nós conseguimos fazê-lo, mas hoje nós temos uma evolução na quantidade. Nós temos uma variedade maior de material acessibilizado para o ensino de surdos. Nós sabemos que não estamos no ideal, mas estamos caminhando para melhorar, fazendo uma pesquisa de busca de sinais, um trabalho intenso. Na verdade, são poucos surdos que trabalham, mas tem muitos ouvintes. Mas a importância do surdo é muito grande, pela linguística, pela estrutura da língua de sinais, para que esse material seja feito de forma satisfatória. Esses surdos, eles trabalham de forma voluntária para incentivar o ensino e ajudar e trabalhar em prol da comunidade surda. Na verdade, a gente faz a leitura, né? Na Bolívia nós temos uma mistura ainda do ASL. Nós produzimos materiais que têm os materiais de ASL. O governo, ele fica impressionado com o trabalho que está sendo produzido, e com essas relações que nós estamos conseguindo construir, a amplitude do nosso trabalho tem aumentado. Agora eu vou falar sobre a Federação Mundial de Surdos. Eles têm um trabalho importante na propagação, num congresso deles de amplitude tal qual a daqui. Eles convidaram muitas pessoas. O trabalho feito ali de responsabilidade, graças a eles nós conseguimos avançar muito no nosso trabalho. Os ouvintes têm muito material, e os surdos, com esse embasamento, com esse auxílio, têm conseguido se aproximar dessa quantidade de material e também da qualidade. Aqui no Brasil nós temos, agora falando da Karen, né, Karen Strobel. Ela já foi na Bolívia e ela nos ensinou, nos deu uma palestra falando acerca do bilinguismo. Foi uma comissão de surdos, ela abriu nossas mentes. Foi de extrema importância a presença dela naquele momento. Nos ajudou a progredir e aumentou o nosso conhecimento acerca do que é o bilinguismo. Agora nós sabemos que faltam algumas coisas, mas nós estamos caminhando em prol de uma melhoria. Ainda existe uma certa resistência pelo uso da língua de sinais boliviana. Ainda existem pessoas que preferem o uso do ASL. Mas nesse momento o surdo está buscando o protagonismo dele. Ele está deixando o ouvinte de lado e fazendo dentro da comunidade surda, usando os próprios surdos para que esses possam lutar em prol da própria comunidade. Eu sou o presidente da associação. Eu não sou o único que atua lá, nós temos uma comissão. Tem outras pessoas, outros grupos de trabalho, outros grupos ativos dentro da federação. O presidente atual também é surdo, né, dessa federação. E muitas pessoas pensam que a associação está perdendo força, mas na verdade com a nossa luta a gente está conseguindo, de forma lenta, de forma gradativa, mas ainda assim abrir portas e conquistar espaço. Lá nos Estados Unidos, algumas pessoas vieram para a Bolívia. E eles vieram com qual objetivo? Ensinar o que era o bilinguismo para nós bolivianos. Os Estados Unidos, eles não desprezam, os sul-americanos não nos desprezam, eles nos ajudam. Por isso nós aceitamos essa aliança, para que nós consigamos melhorar a educação de surdos e também melhorar o nosso entendimento e nossa prática no que se refere ao bilinguismo.
Durante todo esse tempo nós temos tido muitas conquistas, entre elas algumas leis e artigos que permitiram que na Bolívia, foi de grande prazer para nós, né? Vou falar agora para vocês de algo que é uma conquista que nós tivemos. Também o sujeito surdo na Bolívia teve auxílio de um sueco que veio como representante mundial do bilinguismo para ajudar as crianças surdas a trabalhar juntamente com a Federação Mundial de Surdos. Foram várias federações que estiveram presentes nesse trabalho, foram várias atuações, e o governo boliviano viu essa movimentação, viu esse grupo se unindo para ajudar, para formar pessoas capazes, para formar universidades que possam gerar essa formação especializada. Nós temos alguns lugares que ainda trabalham com oralização, temos alguns surdos que ainda fazem uso da oralização, alguns que fazem uso do bilinguismo, mas é uma questão de identidade. Eu, enquanto presidente da federação, estudo e penso como eu posso pedir ao governo alguma forma de patrocínio. O governo boliviano é pobre, ele é historicamente pobre. Conseguir esse patrocínio do governo é muito difícil, então nós tentamos resolver essa história de uma outra forma. Nós conseguimos, por meio de um projeto de produção de material, o financiamento da CMB. Esse projeto nos ajudou a escolher surdos e trabalhar com eles para que no futuro possamos desenvolver um material de qualidade. Já começamos, né? Já começamos. Tem um lugar chamado Santa Cruz, que nós já temos um polo de trabalho lá. Esse que vocês estão vendo na foto é um grupo de surdo muito antigo. Eles tiveram um trabalho de extrema força. E é importantíssimo que esses surdos tenham esse protagonismo. Os ouvintes nós deixamos de lado por enquanto para que nós consigamos trabalhar de forma autônoma, para que nós consigamos esse empoderamento por meio da comunidade surda. Também nós conseguimos o reconhecimento da língua de sinais boliviana. Esse reconhecimento aconteceu em 2009. Antes disso nós tínhamos muitas portas fechadas, muita dificuldade de conseguir algumas coisas. Agora, com essa regulamentação, muitas portas se abriram e a Bolívia tem evoluído no que tange ao ensino surdo. E até hoje nós temos muitas conquistas graças a esse reconhecimento. O governo boliviano, ele nos parabeniza. Recentemente nós conseguimos um ganho no que tange a educação, mas nós continuamos lutando pela criação de material, pelo reconhecimento da língua de sinais boliviana dentro da comunidade surda. Vocês podem ver esses livros, né? E talvez se perguntem, esses livros são para quê? Esses livros são dados para que nós consigamos ensinar os professores surdos a trabalhar com os alunos bolivianos e também os professores trabalhar com alunos surdos dentro da rede de ensino boliviana. Nós temos vários caminhos a ser seguidos para conseguir o financiamento. Tem área bancária, enfim, mas nós temos uma dificuldade de comunicação. Muitas vezes dentro do banco, agora com esse reconhecimento e com esse guia, a facilidade de acesso do surdo tem melhorado. A comunicação básica é de extrema importância. E é por isso que nós lutamos tanto pela criação desse material. Alguns surdos têm conseguido, por meio desse material que está sendo criado, conseguir a carteira de motorista. Então são muitos caminhos que estão facilitando e confortando a vida dos surdos.
Hoje uma mãe e um pai, eles têm acesso à comunicação com seu filho por meio desses materiais. Também um dicionário que foi feito na Suíça, foi aprovado lá, esse dicionário. Foram 2.300, com 2.300 sinais diferentes. Quando o governo viu, eles reconheceram, até mesmo eles reconheceram a nossa lei, nossa luta. E daí eles fortificaram essa lei que já reconhecia. Por isso é de extrema importância essa luta. Os ouvintes devem aprender para que essas barreiras sejam vencidas. Por isso nós criamos esse material, continuando produzidos, continuamos distribuindo para que possamos acessibilizar a língua de sinais para outras pessoas. Esse material é distribuído de forma gratuita para que os ouvintes tenham acesso ao aprendizado de língua de sinais. Essa é uma classe de ouvintes, são todos intérpretes. Eles, na verdade, ainda estão em fase de aprendizado. Eles têm ensino básico dentro da Bolívia, fazem cursos, foram certificados e nós estamos conseguindo difundir a língua de sinais. Hoje nós temos dentro de bancos pessoas que trabalham, que são formadas, que atuam como intérpretes. Hoje, se o banco tem um intérprete, o surdo pode ir lá e ser atendido sem preocupação. A CBM, ela continua nos patrocinando e no futuro nós pensamos como a Federação de Surda Boliviana pode avançar acerca desse tema do bilinguismo. A Federação de Surda Boliviana e o governo boliviano têm uma parceria. No passado nós estávamos afastados, mas hoje nós estamos em aliança. Nós estamos trabalhando junto. A federação pensa em como ela pode criar e distribuir esse material. E o governo tem auxiliado, nos ajudando com tecnologia, com matéria-prima. O surdo hoje pode se comunicar em casa, ele pode estudar, ele tem um conforto linguístico. Às vezes surdos que moram em interiores têm a oportunidade da tecnologia por meio de auxílio governamental. Nós conseguimos essa parceria. A Federação de Surdo também está presente em vários ministérios, comunicação, ciência, tecnologia, de forma a acessibilizar e a conectar esses surdos que estão em lugares mais distantes conosco. O nosso foco é o grupo de surdos boliviano, é a comunidade surda boliviana. Esse aí que vocês veem na foto é um registro de sinais da Bolívia. Os ouvintes pegam esse material gratuitamente. É importante que nós consigamos distribuir. Se o ouvinte pagasse, poucos iam ter acesso a esse material. Por isso a importância de que ele seja gratuito, para que mais pessoas tenham acesso a ele. Em um livro nós temos registro de 500 sinais. E muitas vezes as pessoas elas pegam esses livros e eles interagem entre si, melhoram a comunicação entre o ouvinte e o surdo. Esse material que vocês estão vendo ali, ele tem um foco para os ouvintes. Nós da comunidade, na Federação Surda Boliviana, incentivamos que os ouvintes tenham acesso a esse material. Nós sabemos que tem custo, por isso nós estamos sempre buscando parcerias, solicitando financiamentos, pedindo ajuda. Nós conseguimos na maioria das vezes. Os surdos da Bolívia também ajudam, a federação ajuda nesse processo, os ouvintes da Bolívia, eles precisam ser inseridos nessa ideia para que possa acessibilizar o conteúdo surdo. Por isso nós oferecemos cursos. Em 2013, eu certifiquei vários intérpretes, a nossa federação certificou vários intérpretes dentro da Bolívia para se tornarem representantes da comunidade surda. Nós trabalhamos com a língua de sinais agora, estruturamos ela agora. Nós sabemos que no passado ela teve um caminho muito difícil, mas é isso que vocês veem ali, uma professora surda. Cada quadro ela explica como nós pensamos, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa luta, o que nós ainda queremos conquistar. A lei que hoje existe na Bolívia
é graças à nossa luta. Eu agradeço a esses surdos que lutaram, também que de forma profunda eles pesquisaram, eles nos passaram informação, eles divulgaram para que todos pudessem ter acesso. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde. Esse é o meu contato. Ótima palestra, né? Muito interessante ver o desenvolvimento da comunidade surda boliviana. Agora eu gostaria de convidar um palestrante. Boa tarde a todos. Eu vou sinalizar em língua de sinais americana e o colega intérprete passará para a língua de sinais brasileira. Eu espero que fique claro, ok? Qualquer coisa me avise. Eu vou falar um pouco sobre a história da língua de sinais mexicana. A língua de sinais mexicana, ela sofre influência da língua de sinais francesa, através de UE. E eu vou explicar um pouco a respeito dessa história para vocês. UE e o presidente mexicano. Eu amo a bandeira do México, eu amo o México. Eu vou explicar vou trazer para vocês um breve resumo sobre a história da língua de sinais mexicana. Eu tenho pesquisado acerca dessa história e ela é uma história muito extensa. Eu não tenho tempo de passar toda ela para vocês, porque eu vou tentar enxugar ao máximo e fazer alguns recortes daquilo que seja mais importante para repassar essas informações, ok? Através de UE e desse presidente mexicano, nós contamos a história da comunidade surda. No ano de 2005, nós temos um marco na história da comunidade surda do México, que é quando surge a lei da língua de sinais. Mas antes disso, a história já existia. Vocês pensam que antes da lei não existia a história da língua de sinais mexicana? Bom, é essa história que eu pretendo contar. Qual é o nome dele? A comunidade surda de lá do México, eu tenho pesquisado acerca dessa história. Antes de 2005, antes da lei, como era essa comunidade? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como era antes de 2005. Eu cresci no México. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, vocês podem ver. As fotos do lado direito mostram um pouco da cidade de onde eu nasci. Eu fui criado numa escola de ouvintes onde eu não usava a língua de sinais, porque nessa época a língua de sinais era proibida e nós vivíamos sob um regime do oralismo. Posteriormente a isso, eu me mudei para os Estados Unidos, porque a educação de surdos lá era melhor. Tem algumas fotos dessa época aqui. São fotos muito antigas que narram um pouco dessa trajetória. E aí nós temos hoje uma foto mais recente da cidade, com muitos prédios. Um amigo veio comigo e eu tenho um amigo que estuda sobre as histórias desses estados. Espere um momento, por favor. Desculpa. O meu amigo ele vai falar em língua de sinais mexicana, LSM. Ele não sabe sinais internacionais e ele não sabe ASL, então eu vou interpretá-lo, ok? Eu vou passar para a ASL. O intérprete passará para a língua de sinais para a língua de sinais do Brasil, Libras.
Meu nome é Vitor. Esse é o meu sinal. Eu nasci no México. Temos fotos aqui da cidade. E eu cresci por ali, por aqueles espaços, vendo aquele povo, interrogando a comunidade surda local para saber como era a história dos surdos antes da lei. E eles foram me narrando vários momentos. E eu pude encontrar com eles, registrar no papel e encontrar fotos antigas para poder narrar a história da comunidade surda. Tem muitos documentos que comprovem inúmeras fotos. E então foi quando eu tive contato com o Álvaro. Conto também sobre as minhas experiências, um pouco da história da comunidade surda local. E eu gostaria de narrar essa história para vocês sobre o que aconteceu antes desse período. São coisas muito importantes que eu gostaria que vocês soubessem. A história da comunidade surda no México, ela é interessante. Eu encontrei muitos fatos importantes. Eu entreguei esse material ao Álvaro, parte da minha pesquisa. Tivemos um presidente em específico que auxiliou muito a comunidade surda. E eu selecionei um pouco sobre a sua história. Esqueci o nome do presidente. Não sei que lá, Juárez. Ai, Benito Juárez. Benito Juárez, exatamente. A escola de surdos naquela época, nós temos cerca de 5.000 pessoas surdas. Nossa! Como era a metodologia dessas instituições? Era através do oralismo? Como se dava esse processo? De modo geral, as pessoas, os surdos idosos, eles ainda se utilizam da língua oral e os surdos menores utilizam a língua de sinais. E o presidente Benedito Juárez, ele teve um encontro com as crianças surdas e ele se sensibilizou e resolveu colaborar com a comunidade surda e criar uma escola. Então a escola de surdos, a educação de surdos começa a partir dele. Juárez, ele é de uma tribo indígena, ele faz parte de uma tradição indígena e ele quem convidou o E da França para o México. E eles então perguntaram se poderiam criar uma escola de surdos e o E aceitou a proposta e foi então para o México poder fundar a escola. O E passou a controlar esse instituto, a escola começou a crescer. Isso foi em 1986. Foi depois dele vir ao Brasil. Então, primeiro o E veio ao Brasil, fundou o INES, e depois nós temos esse relato de que ele fundou a história do México. As histórias, elas se assimilam um pouco, a do Brasil com o México. O E veio ao Brasil e fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Não sabemos se depois ele foi para a França ou se ele foi direto ao México para fundar a escola de lá. Não temos como comprovar isso. Nós temos relatos que em 1987 já havia o ensino nessa escola de surdos e através da língua de sinais. Haviam intelectuais na escola, os surdos aprendiam a ler e escrever o espanhol. Vocês podem ver essa imagem? Parece estranho, né? O Brasil de um lado e o México do outro, e o E conseguir cruzar ambos os espaços para fundar uma instituição. Não sabemos exatamente qual foi o percurso que ele fez, se ele voltou para a França antes de ir para o México, ou se ele já saiu do Brasil para ir para o México. Eu não encontrei comprovação disso. Essas fotos aqui agora no dia 20 de novembro,
o Instituto de Educação de Surdos do México faz 150 anos. E há 150 anos atrás, o presidente Juarez, fundou essa escola. Temos essa foto aqui. E era feito o ensino de língua de sinais francesa nessa época. O presidente Juarez, então, por motivos de guerra no país, houve uma guerra entre 3 países e o México. Ele pegou essas crianças surdas dessa escola e fundou uma outra instituição. Eles passaram a estudar na Escola de Cegos do México. Ué, mas surdos e cegos juntos? Foi algo provisório para a educação de surdos, pois a escola teve que fechar. Essa escola era dirigida por ouvintes na época, e os surdos saíram dessa escola e foram para a Escola de Cegos. Posteriormente, o presidente Juarez voltou ao México e ele foi procurar a escola e ele não conseguia encontrar. Ué, mas os surdos estão na Escola de Cegos? E aí ele então criou novamente uma escola para surdos, que é essa que está no slide. Na lei, nós temos diversos pontos, diversos artigos que falam sobre esse apoio, esse fomento à comunidade surda, o incentivo educacional para ter uma educação qualitária. Nessas imagens que podemos ver, são imagens antigas do tempo dessa escola. Eu tive que procurar muito para poder encontrá-las, até conseguir encontrar fotos muito antigas, muito preciosas. E eu pedi para o meu amigo, tive alguns contatos com os meus amigos para que eles fossem me repassando. Vejam essas imagens. Elas foram tiradas dentro do colégio. Desculpa, o tempo já está adiantado. Em 1867 até 1902, então, a escola de surdos foi obrigada a parar de usar sinais e passou a usar, ser oralizada até... não sei dizer exatamente para vocês quando que o oralismo começou a perder força. Então, foi de 1967 até o ano de 1967 nós utilizávamos sinais. E nós temos conhecimento histórico de que até o ano de 1902 a escola existia. Temos algumas gerações de surdos que passaram por ali. Em 1925, a Associação de Surdos foi fundada. Em 1940 até 1945 foram cerca de 5 anos de oralismo. Eu nasci em 1966. Então, eu já comecei a aprender a língua de sinais mexicana. Eu uso a língua de sinais mexicana desde então. Eu encontrei alguns relatos que estavam perdidos, de que cerca de 1980 os surdos eles usavam língua de sinais francesa escondidos, de modo um pouco clandestino. E aí depois eles passaram a usar língua de sinais mexicana, LSM.
Temos ali nessa imagem os diversos pontos em que se usam língua de sinais, LSM. Alguns surdos ainda permanecem na cultura oralista e todos esses surdos usam língua de sinais. Esse presidente apoiou a comunidade surda. Alguns surdos não sabem ler, não sabem escrever. E ele sabia utilizar sinais, ele era Então, há um incentivo para que a comunidade surda consiga crescer. Nessa época eu viajei para Gallaudet, na Universidade de Surdos. E eu perguntei se algumas pessoas da universidade naquele momento poderiam nos apoiar. E a língua de sinais francesa, a língua de sinais mexicana, ela traz ainda influências do México. A partir dessas viagens, nós temos hoje a consciência do que é uma educação bilíngue. Através de muita luta, de diferentes espaços visitados, de aquisição de conhecimento, a Escola do México tem conseguido se tornar bilíngue e isso vem numa crescente. No momento nós temos hoje o intérprete na janela da TV. E a Associação e a Federação de Surdos do México têm feito um trabalho juntos. Esse trabalho ele já tem cerca de 10 anos. Anteriormente era um trabalho de cooperação mútua, né? Algumas pessoas ajudavam e outras não, e nós precisamos respeitar isso. Existem muitos surdos na escola e por isso é importante que eles utilizem a língua de sinais e que isso ocorra cada vez mais e mais até termos um número ideal. Vejam esse slide. Nós temos um comitê nacional de Libras no México, de língua de sinais mexicana, perdão. Comitê Nacional de Língua de Sinais Mexicana. Esse comitê, então, ele tem feito grandes progressos de empoderamento, de conquistas dentro da comunidade. E isso tem sido uma luta bem forte. As crianças surdas, elas também nos apoiam, e isso é muito interessante, porque as escolas são criadas para elas. E nós podemos ver a importância desse trabalho. Vocês viram o vídeo? Eu não interpretei nada para vocês, né? Eu peço desculpas, mas a importância de mostrar esse vídeo em LSM, eu não tenho tempo de explicar tudo o que foi falado, né, sobre o E, me desculpem, é um resumo, eu agradeço a atenção de vocês. Parabéns, é muito interessante mostrar a história do México e eu fiquei muito feliz em ver que a história do México está um pouco atrelada à história aqui do Brasil, porque o E fundou.
É isso, precisamos fechar agora. Muito obrigada pela presença de vocês, por cada palestra. Vamos agora para o intervalo.